Olá Rodolfo, aqui é o Gabriel. Vamos iniciar o vídeo de verificação do seu exercício E4. Então estou aqui com o arquivo, vamos abrir. Assim, essa é a mensagem que apresenta links dinâmicos. Então clicando em sim, estou mantendo provavelmente as suas hammocks. E 1, 2, 3 e já, pronto, apareceu. Anote aí o primeiro número da sua sequência numérica, o número 11, tá? Número 11. Então, no exercício 4, nós estávamos na unidade 4, onde nós tínhamos acabado de ver na unidade 3 a definição e documentação, sequenciamento das atividades do nosso projeto, e agora na unidade 4 nós estamos inserindo duração, estamos vendo calendário, deadline, restrição, atividade recorrente. Nós estamos começando a fechar um primeiro modelo de cronograma sem restrições, então não apresenta restrição de recurso nem de custo, e nós teríamos uma primeira versão CPM turbinado pelo uso de hammocks recorrentes e calendário, né? O que nós estamos interessados aqui é nos passos 6 e 7. Então são dois passos para comentar bastante coisa. Então vamos pegar aqui o passo 6 e nós vamos varrendo os campos e comentando-os. ID indicators, código, nome, tipo, tudo isso a gente já viu. Volume e unidade, eles estão aqui para facilitar uma possível estimativa da duração baseado em volume e produtividade dos recursos. Então, se a gente tem instalar em Spot, e eu sei que são 20 unidades e que eles colocam 2 por dia, então isso vai levar 10 dias e por aí vai. E se eles instalam 30 por dia, 20, eu coloco um dia aqui, pronto, então tá um dia. E poderíamos ter uma coluna de produtividade também, e uma duração calculada, alguma coisa assim, uma fórmula simples. Duração, onde nós incluímos a duração estimada para a atividade, caso seja fixed duration, ou nós vemos essa duração ser formada, caso não seja. No seu caso aqui de fixed units, por exemplo, nós inseriríamos o recurso e o volume de trabalho, e nós, pela alteração do volume de trabalho, veríamos a alteração da duração. Dando uma olhada nas suas atividades, elas estão em verbo, legal, e a quantidade poderia ser um pouco maior, talvez você possa juntar, dependendo como a duração está baixa, tem um dia aqui, acredito que você poderia juntar essas atividades num pacote de trabalho só, mas isso vai depender, é claro, das premissas que você usou para definir os pacotes de trabalho. Por exemplo, se forem pessoas diferentes que tomam conta disso, empreiteiras diferentes e por aí vai. Bem, trabalho e recurso, por enquanto está zerado para tudo que não seja trabalho fixo. Então, se eu pegar o tipo da atividade e colocar fixed work, eu chego aqui, como é fixed work, você já poderia ter valor de trabalho, valor do HH, e na verdade não teria de duração, ou teria uma duração chutada, porque você tem fixo o trabalho que você vai levar. Não, vou levar 64 horas de trabalho, 64 HH, e posteriormente, pela inclusão dos recursos, você teria a duração estimada para essa atividade. Então, nas atividades fixed work, o que você tem previamente é justamente o volume de trabalho necessário para concluir essa atividade. Então, você poderia ter aqui um volume de trabalho. Recurso está zerado, que a gente não viu o recurso ainda. Início e término, lembrar que não deve alterar na mão esse valor, e sim descobrir qual é o início e término baseado nas atividades, sequenciamento, calendário, duração das atividades, restrições, e a gente colhe a informação aqui do início e término. Quando a gente inclui o valor para início e para término, o que a gente está fazendo próximo tema aqui, o gancho, incluindo uma restrição. Então anote aí o número 20, porque como nós vimos em sala de aula, existem alguns tipos de restrição, onde elas travam alguma coisa, não deixam ser antes, not earlier than, e não deixam ser depois. Não deixa ser antes ou depois, ou trava o quê? Ou o início ou o término da atividade. Então, a atividade não começar
depois de, ela trava o início da atividade para que não seja possível o agendamento após uma certa data. Então, a gente deve lembrar de não cair em tentação de colocar, por exemplo, uma restrição de não terminar depois de. Porque caso o agendamento natural dessa atividade fosse programado para depois dessa data, nós veremos uma mensagem de erro, ou não, mas a ferramenta não permitirá que essa restrição seja quebrada. Nós veremos uma coisa estranha no cronograma que vai nos mentir e não mostrar um impacto negativo do atraso desta atividade no nosso cronograma. Bem, então aqui estão as restrições. Sempre que a gente escolhe uma restrição diferente de mais cedo possível, nós temos que inserir a data, obviamente. Então, não começar depois de que data? A gente inclui na data de restrição. Lembrar que o mais cedo possível é o padrão para projetos agendados a partir da data de início, que é o que a gente encontra aqui. Data limite é o deadline, onde nós incluímos, diferente das restrições, nós incluímos uma data que nós queremos marcar como limite para essa atividade, que não deveria ser ultrapassada, mas, novamente, diferente das restrições, não impede que o cronograma seja, que essa restrição, mas que essa data seja quebrada. O deadline não impede o deslocamento da atividade no cronograma, vai permitir esse atraso. O que ele vai fazer é nos indicar que esse marco, ou que esse deadline, foi ultrapassado. Então vamos simular aqui. Se eu tenho fazer ligações que ela tem um término no dia 19, eu vou primeiramente copiar isso para cá e agora editar para o dia 17. Então ele não tem problema, ele permite que isso aconteça, porque não, a data de início e término não foi alterada, mas ele apresenta aqui um indicador gráfico dizendo que esse deadline não está sendo respeitado. Outro impacto disso é que ele vai zerar minha folga livre e minha folga total, porque eu não estou respeitando esse deadline. Tanto a folga livre quanto total, ela fica limitada pelo deadline, tá? Ele impacta. Pulando, nós temos calendário que nós pedimos que você criasse diversos. Então aqui, ainda em Project Change Working Time, nós temos vários calendários aqui. Então, nacional compensado 6 dias, USD, que é trabalhar final de semana. Vamos dar uma olhada na arquitetura do calendário. Nós temos as semanas de trabalho, onde nós configuramos os períodos de trabalho, digamos assim. Então aqui, tudo você marcou como dia de não trabalho. E sábado e domingo definiu uma data específica, que aí você colocou o horário padrão para se trabalhar sábado e domingo. Então esse aqui seriam os horários padrões para todas as semanas. Mas nós temos, ou podemos ter, exceções. E aí eu gostaria de frisar que as exceções elas podem ser de dia de não trabalho. Então posso transformar esse sábado, que normalmente se trabalharia, em dia de não trabalho, ou ainda incluir, por exemplo, mais um turno. Então eu posso vir aqui de 18 para 22. Então as exceções podem ser, por exemplo, um mutirão para trazer o projeto de volta à data combinada, ao baseline. E aí eu colocaria mais um turno de trabalho. Por exemplo, para compensar depois o enforcar de um feriado. Então eu posso trabalhar uma hora a mais, uma semana específica, que na semana seguinte, por exemplo, no carnaval, o pessoal enforcar quinta e sexta, alguma coisa assim. Todas essas exceções, tanto a de não trabalho quanto a de trabalhar diferente, pode ser trabalhar mais ou pode ser trabalhar menos também. Posso dar dia de Copa. Dia de Copa, banco fecha meio-dia. Então, como ele faria isso num projeto de banco, por exemplo, seria colocar uma exceção onde só se trabalha de 8 às 12. Então, isso pode ser recorrente ou não, no caso do banco não é. E aí, se eu escolher ser recorrente, eu escolho aqui da forma parecida com a atividade recorrente que a gente vê daqui a pouco. Bem, então, só mostrando dia de não trabalho, ele pintou de azul com cinza, então ficou um azul estranho. Mas se for trabalhar diferente, ele deixa um azul clarinho, porque esse aqui, dia de exceção. Dia de exceção, quando essa exceção é não trabalho, fica azul mais cinza, então fica um azul estranho.
nós pedimos que você incluísse um dos calendários que você criou como calendário padrão do projeto. Então, depois de anotar o número 30, a gente vem aqui em Project Information e vê que você não fez isso, você deixou o padrão. Então, vamos pegar e colocar o cópia do nacional compensado. Tá. Cópia do nacional compensado RJ, ok? E agora o calendário do projeto é o calendário nacional compensado RJ. E você inclui aqui em calendário utilizado, cujo nome em inglês é Task Calendar, você inclui atividades que não usam o calendário para atividades que não vão usar o calendário do projeto. Então, se você tem uma atividade que trabalha sábado, você coloca os 6 dias. Se você tem uma atividade que é para acontecer em final de semana, você coloca o SD. Se você tem uma 24 horas, você coloca 24 horas. E por aí vai. Atividade de Jack Bauer. E terminando, nós temos links dinâmicos que nos remete a Hammock. Então, venho para cá. Primeiro, deixa eu procurar qual é a atividade de link dinâmico. São essas duas. Venho para cá. Elas estão fixed units. E deixa eu fazer assim. Predecessor e sucessor. Então, essas duas são Hammocks. E elas não estão... Deixa eu fazer assim, se eu precisar depois. E elas estão sem predecessor e sucessor. Legal. Se eu pegar o início e o término dela, eu descubro da onde vem esse link. Ou no caso, essa aqui está só com término. Ó. Vou te pegar essa então que está completa. Duplo clique aqui. Ela é do início do projeto até o término do projeto. Já a de cima, duplo clique não acontece nada. Quer dizer, abre ali, duplo clique nessa... Término do projeto. Provavelmente se perdeu. Provavelmente se perdeu. Esse vínculo se perdeu. Vamos refazer. Ctrl C. Venho para cá. Colar especial. Link. Texto. Ctrl V. Pronto. Inclusive ela estava com um dia antes do início do projeto. Agora está certinho. Uma opção interessante é o Edit Links que eu coloquei aqui em cima. Onde você encontra todos os links do seu projeto. Então isso aqui eu acabei de fazer, por isso que não está com C, 2 pontos, não sei o que. Se eu salvar isso e voltar aqui, aí ele continua. Talvez só quando eu fechar e abrir. Tá. Mas aqui a gente vê todos os links que você tem no seu projeto, inclusive externos, de outros arquivos para esse. Por exemplo, do Excel, do Word. Né? Se você tiver muitos links, eu recomendo que você passe-os para manual, em vez de automático. Sempre que quiser atualizar, abra o Edit Links, seleciona todo mundo e dá Update. Tá? Que aí facilita a vida do project. Passando aqui para o Gantt, vou pegar esse cara aqui e aumentar a duração dela para 50 dias. E aí dar um zoom no projeto, ver que o projeto aumentou e a Hammock aumentou junto. Agora se eu voltar isso para 5... o projeto diminuiu, a Hammock deveria diminuir. Diminuiu também. Demorou um pouco, mas diminuiu. Então o Fausto Silva e o Silvio Santos vão trabalhar menos aqui. Legal. Vamos voltar para o seu passo 6. Não, 7. Não, 6 mesmo. Passo 6 e ver as suas atividades. Eu dei uma olhada, né? Acho que só o número delas que poderia ser maior, ou então ter menos pacotes. E documentação você inseriu pouco, está aqui nos produtos, mas lembrar que tem que ter dicionário das atividades também, além do dicionário da EAP. Todas estão sequenciadas, pelo que eu vi na sua unidade 3. Vamos dar uma olhada nas suas recorrentes então, que são só os pagamentos aqui. Elas possuem predecessor, legal. Você fugiu do padrão de reunião, né? Botou com o pagamento, bacana. Duração de um dia. Vamos dar uma olhada aqui na regra. Um dia mensalmente, todo dia 5. Poderia ser de 2 em 2 meses, aos dias 5. Bom, dia 5 de 2 em 2 meses. Ou, por exemplo, semana sim, semana não. Então, semana sim, semana não, às sextas, seria assim. Tá? E aí você escolhe o início e o término, ou então a quantidade de recorrências e o calendário. Eu vou dar cancelar para não estragar o seu aqui.
As atividades recorrentes, fora a forma como elas são criadas, elas são atividades normais do projeto, né? Elas devem ser sequenciadas, devem ser documentadas, vão receber recurso e tudo mais. A forma como um project encontra para agendar essas atividades antes mesmo de você sequenciar e tudo mais é por restrição. Por isso que a gente encontra esses calendários aqui. Ele inclui um não começar antes de, justamente a data referente a tipo de recorrência que você fez. Vamos partir para o seu próximo módulo. Passo 7. Esse aqui, onde nós temos algumas coisas para ver, baseada nas folgas, né? Nós temos as folgas e por termos folga nós temos inícios e términos. O prévio não é interessante porque ele vai ser igual. Cadê o prévio? Início tardio e término tardio. Tá aqui. Início prévio e término prévio, ele é igual ao início e ao término porque nossas atividades são criadas o mais cedo possível. Então a gente pode fazer assim com eles. Pronto, agora traz isso para cima. Não consigo? Então Ctrl Z. Vamos descobrir aqui. Primeiro, porque tem esse ponto de interrogação. Segundo, porque está negativo. Ponto de interrogação, eu vou procurar, está aqui. Eu tenho o fim do projeto que está com duração 1 dia, deveria ser 0 porque é Hammock. Tá, então eu já cancelei o ponto de interrogação. Agora, cadê? Isso era na duração. Tinha duração aqui? Tem, duração 45 sem ponto de interrogação. Agora vamos entender por que está menos 1. Isso geralmente é por ter restrição ou marco. Mas pode ser também, como eu vi no caso do Rodolfo, porque... Não, no seu caso não é. Porque estava manualmente agendado. Vamos procurar alguém que tenha limite. Esse cara aqui. Vou ver se ele está atrasado ou não. Tá. O deadline dele está ultrapassado. Então se eu tirar esse deadline, a folga total fica 0, não está mais negativa. Pronto, legal. Então, como eu te disse, né, a folga, o deadline, ele pode impactar no caminho crítico, porque ele come folga das suas atividades. Mas dá para ver que o seu caminho crítico está todo aqui em cima, que é realizar os pagamentos. Não é não. Cadê? Esse é o que tem folga. Então deixa eu dar uma olhada na sua configuração gráfica aqui. Porque o caminho crítico tem folga 0. Então, bar styles, a folga 0. Normal e crítica do início ao término. Mas ele está cinza, né? É legal vermelho. E a folga livre do término ao free slack. Folga total do finish ao total slack. Eu só vou pintar esse de verde. Não sei se é assim que o exercício pede, mas... E vou colocar mais fino. Antigamente era assim. E linha de base, aí esse eu vou colocar uma barra embaixo, baseline finish, e cinza, um cinza clarinho, tá? Então ok, ficou melhor. Agora a gente vê o caminho crítico legal aqui. E como você falou na última aula, né, o caminho crítico do seu projeto é uma sequência, o seu projeto é bem linear. E aqui nós temos as reuniões. Aqui em cima as Hammocks. Botão direito aqui, Grid Lines. Você tem o Status Date pontilhado, não tem problema. E o Current Date, esse aqui acho que era verde que a gente pediu. É mais fácil de ver do que o azul. O azul se confunde com seta de sequenciamento. Tá? Vamos fechando aqui. No seu org, onde nós temos o indicador gráfico de agendamento, mas não tem mais muito o que comentar. Todos os campos nós já vimos grupo, vimos formatação do Gantt. Vamos ficando por aqui então. Anote por favor o número 50 e o número 71 e até a próxima. Abraço, tchau.